Segredos antediluvianos, os filhos dos anjos. Durante muito tempo, as civilizações têm sido palco de incontáveis eventos misteriosos, os quais têm sido a base para um vasto número de mitologias existentes na atualidade. Por mais que nossos métodos científicos tenham evoluído através do tempo, eles ainda não são suficientes para responder aos muitos enigmas que ainda assombram a humanidade. A verdade é que os moldes de conceitos científicos modernos acabam gerando ainda mais perguntas, nos mostrando que são incapazes de fornecer as respostas que tanto precisamos. Em contrapartida, há inúmeros registros históricos que nos dizem que muitos eventos bizarros realmente fizeram parte do passado do homem, fato esse que, aos olhos de qualquer pesquisador tradicional, soa como mera fantasia e contos mitológicos. Entretanto, é impossível renegar grande parte desses ditos contos mitológicos ao esquecimento, pela simples razão de muitos deles terem fundamentos e construções literais, ou seja, a base dessas lendas não seria apenas ficção, mas registros antigos de algo sombrio que realmente aconteceu, sendo, porém, inexplicável nos dias de hoje. O que percebemos é que houve um tempo na história humana que existiu uma cultura e tecnologia comum a todos globalmente, as quais se perderam sem deixar quase nenhum vestígio. Isso significa que muito desse conhecimento foi perdido antes do começo das primeiras civilizações que conhecemos, que tiveram origem no repovoamento da Terra após o dilúvio. Uma grande marca desse pensamento são as inegáveis similaridades culturais vistas hoje na arqueologia, de povos completamente diferentes e distantes geograficamente. Isso envolveu o transporte de imensos blocos maciços de pedra, de construções megalíticas inexplicáveis à ciência, sendo impossível de serem replicados ou mesmo movidos pelas nossas mais potentes e modernas máquinas. Dessa forma, o apogeu de uma era perdida se esconde justamente em muitos desses elementos, imperceptíveis, é claro, para muitos arqueólogos e historiadores ortodoxos. A grande verdade é que, além dessa falta de percepção, há ainda um acobertamento intencional no que tange a conhecimentos antigos e controversos, o que seria visto como uma espécie de ameaça à história e arqueologia em seus métodos tradicionais. Sendo assim, sabemos que desde muito tempo, o conhecimento da verdadeira e genuína história da humanidade tem sido relegado ao campo ficcional. Seriam então todos os milhares de contos espalhados pelas várias culturas do mundo que tratam dos mesmos seres misteriosos uma alucinação coletiva? Com certeza não. Ao contrário disso, a memória humana preservou todos esses eventos através de sua ancestralidade, vindo a aflorar em nossos dias através de muitos achados históricos e arqueológicos. Só para se ter uma ideia, quase todas as civilizações têm uma lenda que fala sobre o dilúvio. Mesmo assim, a ciência o renega ao campo ficcional. Ainda que muitos desses contos tenham sido alterados através do longo tempo decorrido, o que seria impossível não acontecer, todos têm em seu âmago as reais informações de muito do que hoje é chamado mitologia. Começaremos nossa jornada ancestral tratando de vários desses conceitos, perpassando, é claro, por algumas raças de hominídeos totalmente desconhecidas para a ciência mainstream atual. Ainda que muitos relutem em aceitar tais colocações, descobertas recentes têm mostrado que de fato houve na história uma civilização que se perdeu, a qual conviveu com seres monstruosos das mais diferentes espécies. Seres totalmente bizarros, com deformidades e alterações genéticas impensadas hoje na Era da Razão. Há milhares de anos, em um mundo completamente diferente do nosso, haviam civilizações espalhadas por toda a Terra com algo em comum. Todas falavam o mesmo idioma. Isso fez com que o conhecimento e o desenvolvimento fosse ampla e largamente multiplicado sobre a Terra. Não é à toa que as maiores e mais elaboradas construções megalíticas datam justamente de eras antediluvianas. Isso é claro, por várias razões. Uma delas é de que foi em eras antediluvianas que existiram os maiores e mais poderosos gigantes que caminharam sobre a Terra, os Néfilins. No livro de Enoque nos é dito que, neste tempo, 200 anjos conhecidos como vigilantes, também chamados de sentinelas, se rebelaram contra Deus, os quais, liderados por Samiasa e Azaziel, desceram no Monte Hermon, onde se acasalaram com fêmeas humanas. Essas, por sua vez,
deram luz a uma vasta quantidade de gigantes híbridos, os quais foram os mais perversos seres da história já concebidos, resultando em milhares de anos mais tarde no Grande Dilúvio. Uma grande destruição, portanto, virá sobre toda a Terra. Um dilúvio, uma grande catástrofe tomará lugar em um ano. Esta criança que nasceu teu filho sobreviverá, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Sua posteridade procriará na terra, e dela surgirão os gigantes, não espirituais, mas carnais. Esta grande punição será infligida, e o mundo será lavado de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido, na verdade, é seu filho, e o seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Enoque, capítulo 105, verso 14. Há uma informação muito importante neste trecho do livro de Enoque. Ele nos informa que havia diferença entre os gigantes antediluvianos e pós-diluvianos. O trecho afirma que os gigantes antes do dilúvio eram espirituais e os que vieram a existir após o dilúvio seriam os gigantes carnais, que descenderiam da nova civilização que repovoaria o mundo. Para se entender melhor, os gigantes espirituais foram os Néfilins, destruídos no dilúvio, e os carnais, os gigantes pós-diluvianos, resultado do DNA dos Néfilins que sobreviveu após o dilúvio. Mas como assim? De que forma isso aconteceu? É preciso se ater que o dilúvio matou a origem do DNA maligno, os Néfilins, porém ele estava ainda na genética humana, sendo preciso milhares de gerações no futuro para ser totalmente eliminado da humanidade. Dessa forma, o DNA estava realmente em algumas, se não todas as pessoas da arca, e isso é totalmente claro no texto. Uma outra passagem em Enoque que nos confirma que o gene gigante estava em todas as pessoas é o trecho que fala sobre o filho de Lameque. O intrigante relato começa dizendo: depois de um tempo, o meu filho Matusalém tomou uma esposa para o seu filho Lameque. Engravidando dele, ela deu à luz a um filho. Sua carne era tão branca quanto a neve e vermelha como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era longo e branco como o algodão, tendo olhos muito belos. Quando ele os abriu, imediatamente toda a casa foi iluminada de uma grandeza semelhante aos raios do sol. No momento em que a criança foi tirada das mãos da parteira, Lameque, seu pai, ficou muito assustado com sua aparência e, correndo em direção ao seu pai Matusalém, lhe disse: eu gerei um filho diferente dos outros. Ele não é humano, mas assemelha-se à geração dos anjos do céu, pois é de uma natureza diferente da nossa. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol, seu semblante é glorioso. Ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. É preciso ressaltar que foi justamente neste período que as sentinelas desceram na terra. Portanto, a aparência angelical do filho de Lameque, que na verdade foi Noé, se deu por conta da mistura entre anjos e humanos que muito provavelmente já estava acontecendo, porém ainda não havia sido caracterizada como maldição. Isso só veio acontecer tempos depois, quando se consumou com o pacto de juramento feito entre as sentinelas do Monte Hermon, o que se configurou oficialmente como rebeldia assumida contra Deus. Essa é a explicação do porquê muitos antediluvianos terem tido grande estatura e também por ter havido gigantes depois do dilúvio. Isso pode também ter contribuído para a própria construção da arca, que foi algo monumental. Um outro indício é que temos hoje um gene que volta e meia aparece em algumas pessoas, o gigantismo. Ele seria nada mais, nada menos do que um resquício do DNA antediluviano, que há muito se perdeu, sendo apresentado hoje em uma forma esfacelada e patológica. Por esse motivo, as pessoas com este gene são frágeis e debilitadas, ainda que sejam grandes, o que na verdade é uma grande ironia. Segundo os textos de Enoque, realmente o dilúvio ocorreu depois de longos anos, desde que os Nefilins passaram a existir na Terra. Fato esse que podemos comprovar com os longos anos que esses gigantes alcançavam. Referente a isso, temos uma admoestação de Deus às sentinelas, que nos mostra que sua mistura amaldiçoou a criação original, dando origem aos terríveis gigantes, os quais permaneceram na Terra por um longo tempo, atormentando a humanidade juntamente com seus pais. Vós éres espirituais, santos e sois possuidores de uma vida eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, coabitando com o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são de carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem.
Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas para que possais coabitar com elas, e assim elas lhes gerem filhos, e isto seja negociado sobre a terra por vós. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeita à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação estava no céu. Agora, pois, os gigantes têm nascido de espírito e de carne. Estes serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua única habitação. O que os textos estão dizendo é que os gigantes estavam fora de lugar, não pertencendo a mundo nenhum. Ou seja, eles não eram do céu, mas também não eram da terra, pois seus espíritos foram gerados a partir de semente angelical e carnal. Assim como não se pode misturar vinho com água, não se pode misturar anjos e homens, pois cada coisa tem um lugar na criação através de uma determinação divina. Com certeza, isso custou caro ao mundo e à humanidade, sendo preciso mais tarde Deus destruir tudo o que havia criado. É importante ressaltar que Deus acabou por permitir que os anjos coabitassem com as mulheres, respeitando suas escolhas, ainda que não concordassem. Porém, o resultado desastroso já havia sido previsto e seria julgado por ele. Portanto, o dilúvio só ocorreu depois de milhares de anos, desde que os gigantes passaram a existir sobre a Terra. E isso é comprovado justamente pelos longos anos de vida que eles alcançavam. Então, inicialmente após sua criação, os Néfilins alcançaram idades extremas, chegando muito provavelmente a milhares de anos, ou mesmo ultrapassando essa idade. Isso porque anos mais tarde, depois deles terem devastado a terra com toda a sua maldade, Deus diminuiu drasticamente os seus dias, que caíram pela metade, onde passaram a viver 500 anos. Da mesma forma, a população de humanos normais perdeu drasticamente sua longevidade. O encurtamento da idade dos Néfilins está registrado no livro de Enoque, pois eles esperavam por vida eterna, mas que cada um possa viver 500 anos. Enoque 10:14. Um fato interessante de se notar é a etimologia da palavra Nephilim, que todos sabemos é um tanto quanto misteriosa, tendo algumas vertentes que não a explicam muito bem. A explicação mais plausível, que ao mesmo tempo confirma a origem celestial dos Néfilins, é que seu nome nos remete a nuvens. A palavra grega usada em Enoque para distinguir os Néfilins foi Nefelas. Dessa forma, muito provavelmente, Nefelas deu origem à palavra Nephilim, justamente por seus pais terem vindo das nuvens, ou seja, anjos que desceram do céu. Para nos aprofundar ainda mais, de acordo com a Enciclopédia Britânica, o antigo país de Harã estendeu-se para leste das montanhas do Antilíbano, além do rio Eufrates. No antigo Harã, a constelação de Órion era conhecida como Néfia. Não é coincidência também que o nome Nephilim mencionado na Bíblia tenha tal semelhança. Estão aí os fatos que podem ocultar a mais antiga raiz da palavra Nephilim. Essas criaturas antigas podem ter sido associadas aos descendentes de Órion, os filhos dos que desceram das estrelas, os anjos sentinelas. Em Enoque também nos é dito que os gigantes foram constituídos de espírito e carne, da mesma forma como os homens, com a diferença de que seus espíritos vieram de cima, ou seja, por intermédio de anjos, neste caso as sentinelas, sendo por isso chamados de espíritos sobre a terra. Porém, os espíritos dos homens vêm de baixo, através de seus pais humanos. É por esta razão que Enoque os chama de gigantes espirituais, diferentemente dos gigantes pós-diluvianos, que ele chama gigantes carnais, os quais não foram filhos dos anjos sentinelas, mas descendentes distantes dos Néfilins, através de um DNA do mundo antediluviano, que se estendeu a eras pós-diluvianas, através das gerações de Noé, como bem já expliquei anteriormente. Em outras palavras, algo que fugiu completamente às regras criadas por Deus.
Sem dúvida alguma, os anjos sentinelas alteraram toda a criação, principalmente a humana. Enoque diz que os Néfilins receberam a maldição herdada pelo pecado de seus pais, os anjos sentinelas, se tornando assim maus espíritos sobre a terra. Seu enorme tamanho e maldade pode ser entendido ao observarmos uma mistura de duas espécies feitas em laboratório, algo que acaba resultando em um ser monstruoso e deformado. Dessa maneira, os Néfilins foram verdadeiros espíritos de maldade e corrupção com um corpo de carne. Enoque diz que Deus tem uma regra para todos os seres celestiais e terrestres, ou seja, anjos e homens. A habitação dos espíritos do céu é no céu e a dos terrestres é na terra. Trata-se de uma regra básica e lógica. Essa é a razão pela qual haverão novos céus e nova terra, onde a terra e o céu estarão ligados como sendo apenas um, onde anjos e homens viverão conectados e não mais separadamente. Isso se confirma no trecho do Pai Nosso quando lemos: Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus virá aos homens literalmente, assim como dito no Pai Nosso e também em Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Todas essas observações nos remetem à inevitável conclusão de que uma infinidade de espécies estranhas habitaram a Terra muito antes do grande dilúvio, através dessas misturas maléficas. Isso pode ser comprovado com inúmeras descobertas arqueológicas em nossos dias, de esqueletos gigantes com 6 dedos, crânios alongados, crânios com fileiras duplas de dentes e bizarros crânios com chifres. Logicamente que muitos desses achados são tidos como farsa por um grupo seleto de pesquisadores, os quais não aceitam argumentações que fujam dos conceitos padrão da arqueologia moderna. Ainda que haja um esforço para evitar que tais achados sejam aceitos como evidências científicas reais, o fato é que, de alguma forma, a verdade sempre vem à tona. E isso é muito bom, pois, de outra maneira, jamais conseguiríamos expor tais evidências. A imensa quantidade de crânios bizarros encontrados ao redor do mundo tem forçado pessoas a reverem seus conceitos e a história apresentada pela ciência convencional sobre a origem da humanidade. A grande verdade é que a maioria das pessoas não tem mais se contentado com o modelo raso oferecido pela teoria da evolução. Referente a isso, nos meados da década de 80, uma enorme quantidade de esqueletos com características estranhas foram encontrados. Como se não bastassem os misteriosos crânios alongados, extensamente achados em Paracas, no Peru, e no Egito, estes agora apresentavam chifres. A descoberta se deu na cidade de Bradford, na Pensilvânia. Os chifres projetavam-se no crânio de cima da sobrancelha e todos os esqueletos mediam mais de 2 metros de altura. Porém, estes estranhos e bizarros crânios com chifres não foram encontrados somente na Pensilvânia. Crânios semelhantes foram descobertos também em Wellsville, na cidade de Nova York, e também em El Paso, no Texas. As descobertas foram encaminhadas a órgãos competentes na Filadélfia para que assim se fizesse uma análise completa. Misteriosamente, logo após terem sido enviados, foi dito que eles haviam sido roubados. Muitas pessoas argumentam, dizendo que se os gigantes tivessem existido de fato, teríamos em mãos seus esqueletos. Porém, há milhares de registros de ossadas e descobertas ligadas a gigantes que foram entregues a instituições e nunca mais foram vistos. Por mais que céticos venham a dizer que seja uma farsa, a grande verdade é que há um grande histórico de registros que desapareceram logo após terem sido entregues a órgãos ditos competentes. Logicamente que as instituições que recebem essas descobertas são evolucionistas. A grande realidade é que o modelo de conhecimento nos foi apresentado como verdade, sendo impossível mudar tal argumento, pelo menos nas vias oficiais da ciência mainstream, ainda mais usando refutações pautadas na Bíblia, considerada inimiga número 1 da teoria da evolução. Aí você já pode ter uma ideia do porquê os esqueletos de gigantes nunca apareceram. Da mesma forma que os crânios com chifres, os igualmente misteriosos crânios alongados encontrados perto de Nazca, pertenceram a indivíduos muito mais altos do que os seres humanos de estatura comum, chegando estes a quase 3 metros.
Nos contos ameríndios, temos relatos de gigantes de 4 metros sendo os construtores de suas pirâmides. Vemos esses formatos de cabeças alongadas sendo replicados em diversos lugares, como nas faces rochosas da Ilha de Páscoa e nas estátuas do faraó Akhenaton, no Egito, assim como em toda a sua linhagem. A respeito da linhagem de gigante encontrada no Egito, temos enormes indícios de que as pirâmides foram de fato construídas por uma raça de gigantes. A arqueologia moderna nos diz que as 3 maiores pirâmides foram construídas em apenas 30 anos. A questão reveladora com a qual podemos confrontar esta argumentação, que ao meu ver é completamente equivocada, é o fato de que Noé levou 120 anos para construir a arca. Logo podemos dizer que se as pirâmides tivessem sido construídas por humanos de estatura normal, teria levado muito mais tempo, mesmo com um enorme contingente de pessoas trabalhando na construção. Dessa forma, não há receio algum de minha parte em dizer que as pirâmides não foram construídas por pessoas de estatura normal, muito menos em 30 anos. Então, todos os indícios nos levam a perceber que elas não têm apenas 3.000 anos, como sugere a arqueologia convencional. As grandes pirâmides, na verdade, datam de eras antediluvianas, e uma forte evidência disso são os vestígios de que elas enfrentaram grandes quantidades de água em suas estruturas, tendo estado neste período completamente submersas. Toda a área em volta das grandes pirâmides é rica em fósseis de espécies marinhas como crustáceos e conchas, fora que as paredes da esfinge são repletas de uma texturização que só grandes quantidades de água poderiam produzir. O que vemos na verdade é que as 3 pirâmides parecem ter sido construídas em um mesmo período, que nesse caso foi antes do dilúvio, por seres de enormes proporções, ao passo que as 3 menores são bem mais recentes, tendo sido construídas após o dilúvio. Isso significa que os humanos replicaram as grandes obras naqueles que seus ancestrais tinham como deuses, anjos sentinelas e sua prole gigante, pois desejavam imitar e homenagear aqueles que desceram das estrelas, juntamente com a raça de colossos que ergueu o suntuoso Egito. Não me deixa mentir o fato do Egito ser repleto de representações em sua arte de uma raça de gigantes, aos quais é atribuído a construção de seus grandes monumentos. Existem muitas representações artísticas egípcias que são escondidas do público, e nela vemos claramente gigantes erguendo seus famosos obeliscos e, de igual modo, suas pirâmides. Logicamente que pesquisadores céticos e evolucionistas descartam completamente esta proposta, dizendo que é apenas a arte egípcia representando seus deuses fictícios. Há ainda uma vasta quantidade de registros que nos informam sobre estes gigantes no Egito, e isso aconteceu muito antes de existir qualquer vestígio de uma cultura egípcia, ou seja, o Egito ainda não era o Egito, eram apenas alicerces que estavam sendo erguidos por gigantes antes do dilúvio. A nação egípcia, como a conhecemos, veio a se formar depois do dilúvio, se apropriando de todas essas construções. Com o início da organização política, o Egito passou a desenvolver sua cultura e criar suas dinastias. Alguns faraós, no decorrer da história, mudaram a aparência real de muitos desses monumentos, onde foram substituídos por suas próprias faces, e isso com o tempo acabou se tornando um costume comum. Inclusive, a cabeça original da esfinge de Gizé não era de um faraó, mas a de um leão. Isso, logicamente, foi há muitos milhares de anos, em eras antediluvianas. Outra evidência de que o Egito original, quando ainda não era o Egito que conhecemos, foi erguido por uma raça de gigantes, são os enormes túmulos de Saqqara, que pesam 50 toneladas cada um, tendo espaço em seu interior para comportar um corpo de 4 metros. Ridiculamente, pesquisadores ortodoxos atuais explicam que os túmulos eram grandes para serem colocadas múmias de touros, os quais os egípcios consideravam sagrados. Porém, nunca nenhum vestígio das supostas múmias de touro foram encontradas no local. Outra enigmática descoberta que eu sempre mostro e muitas pessoas duvidam é o dedo mumificado encontrado por meu amigo Gregor Spore em 1988, quando viajou ao Egito para fazer uma pesquisa pessoal sobre a grande pirâmide de Gizé. Inclusive tem outro vídeo aqui no canal onde conto toda essa história, ainda que resumidamente. O dedo provavelmente foi o último vestígio da presença dos gigantes no Egito em nosso tempo, e se houver outros, estão muito bem escondidos. O tamanho do dedo informou que a pessoa que o possuiu tinha incríveis 4 metros, ou seja, totalmente compatível com os túmulos de Saqqara. Infelizmente, mesmo com tantas evidências, a maioria das pessoas preferem duvidar, se conformando com as rasas e sem sentido explicações da arqueologia convencional.
Podemos então dizer com certeza que os deuses egípcios tiveram seu início, assim como os deuses de tantas outras culturas derivadas do mundo antediluviano, nos anjos caídos mencionados na Bíblia e em Enoque, os quais foram de fato os progenitores dos primeiros gigantes que caminharam sobre a terra, que Enoque chama de gigantes espirituais. O papel desses anjos foi crucial, pois foi justamente através deles que a humanidade foi modificada para sempre com a obtenção de conhecimentos totalmente proibidos. A esses conhecimentos, damos, portanto, os créditos de toda a tecnologia que veio existir no mundo antes do dilúvio até os nossos dias. E foi justamente através deles que teve início a construção de grandes monumentos na antiguidade. E, obviamente, isso inclui as grandes pirâmides do Egito, estruturas antigas sem nenhuma explicação plausível de como e do propósito real delas terem sido construídas. Equivocadamente, a ciência afirma que pode fornecer respostas para todo esse mistério. Porém, o que vemos, na verdade, é que ela cria ainda mais perguntas do que respostas. Isso porque, na visão científica, quanto mais se indaga sobre algo e se cria questões, melhor é. Ela chama o resultado desse processo de antítese, que nada mais é do que uma nova visão criada a partir do confronto de duas teorias distintas, o que ela julga gerar mais conhecimento. O problema é que isso acaba virando uma bola de neve num conjunto de novas questões sem respostas que nunca terminam. Essa é a prova cabal de que o método científico é limitado em algumas questões, principalmente relacionadas às ciências humanas. A arqueologia afirma que as pirâmides do Egito foram construídas para servirem como túmulos e guardarem os corpos embalsamados de seus poderosos faraós do passado, juntamente com suas inúmeras riquezas. A egiptologia alega que 3 desses faraós foram mantidos nas pirâmides, Khufu, Khafre e Menkaure. Para termos uma rápida noção de como se deu a construção das primeiras informações sobre essas enigmáticas estruturas e toda a cultura egípcia envolvida, façamos uma breve retrospectiva de suas descobertas. Foi exatamente no século XIX, mais especificamente em 1837, que o arqueólogo britânico Richard Howard Vyse datou as estruturas como tendo sido construídas por volta de 2500 a.C. Em suas explorações, ele alegou que as paredes e alguns dos tetos das estruturas continham hieróglifos relacionados diretamente ao faraó Khufu. Com base nas revelações, Vyse acabou atribuindo a construção da pirâmide de Gizé ao faraó Khufu. Porém, essa história não permaneceria incontestada por muito tempo, e foi no ano de 2014 que 2 estudantes de arqueologia conseguiram obter amostras da substância da tinta usada nos hieróglifos encontrados por Vyse relacionado ao faraó Khufu. Os resultados abalaram o mundo da egiptologia, e a crença de que o mistério das pirâmides havia sido solucionado por Vyse caiu por terra. Com base em elaborados e precisos testes químicos, eles revelaram que a tinta da substância que compunha os hieróglifos, que a equipe de Vyse descobriu e alegava ter sido do tempo de Khufu, não tinha mais de 2.500 anos. De fato, estudos recentes concluíram que o complexo de Gizé data de um período muito anterior ao do faraó Khufu. Isso prova que as pirâmides são muito mais antigas do que a própria civilização egípcia. Na verdade, como já mencionei, os egípcios acabaram se beneficiando dessas estruturas criadas em um mundo que não existe mais, juntamente com suas criaturas colossais, os gigantes. Da mesma forma que aconteceu nas Américas, onde os povos ameríndios assimilaram as culturas que ali haviam muito antes deles sequer pensarem em existir como povo. Hoje, o Egito tem um legado que lhe dá os créditos desses imensos monumentos, porém os créditos não são deles. As pessoas estão sempre ansiosas para encontrar algo suspeito em suas descobertas. O fato é que o passado e a verdadeira história egípcia é repleta de mistérios e acobertamentos. O próprio governo se incumbe de que nada desse passado seja mexido, vasculhado ou sequer comentado. Isso fica fácil de compreender se nos atermos que a economia do país depende que o mundo continue pensando dessa forma. Heródoto menciona em seus registros que no Antigo Egito continham inúmeras passagens subterrâneas secretas, inclusive na Esfinge de Gizé, com câmaras e antecâmaras repletas de conhecimentos proibidos do começo da civilização humana. Hoje essas passagens não são mais vistas, tendo sido enterradas propositalmente, juntamente com centenas de outros segredos que nos provariam definitivamente a real história da origem da cultura do povo egípcio
em especial a origem de seus grandes monumentos. Da mesma forma, temos centenas de artefatos e ferramentas que só poderiam ter sido usados por pessoas medindo 4 metros de comprimento no mínimo. Também vemos estátuas de relevos retratando gigantes e pessoas de estatura normal lado a lado. Ao contrário do que dizem os arqueólogos convencionais, essas figuras eram pessoas em seu dia a dia em construções e trabalhos rotineiros e não deuses. Por que razão seriam criadas essas figuras se de fato elas não pertencessem à realidade deste povo? De acordo com o historiador árabe Abrahim al-Makrizi, as grandes pirâmides foram construídas por um rei que governou o mundo antes do grande dilúvio, chamado Sarit ben Solihou. Essas lendas antigas nos permitem saber mais sobre este intrigante personagem chamado Enoque. Elas dizem que seu reinado durou quase 243 anos. Mas como assim? Enoque foi um rei, líder ou coisa assim? É claramente mencionado na Bíblia que Enoque está entre os mais importantes personagens que viveram no mundo antes do grande dilúvio. E de fato ele pode ter exercido uma espécie de liderança em seus dias, porém não seria como nos contam essas lendas. Para que entendamos melhor, é preciso nos ater a detalhes sutis, que ao meu ver farão total sentido, visto que muitos registros árabes antigos dizem que foi justamente da geração de Caim que surgiu uma raça de gigantes, a qual ergueu muitos monumentos, inclusive o colossal templo de Baalbek. Mas o que tem isso a ver com o nome Enoque? Eu já explico. Se contextualizarmos e observarmos que a Bíblia cita 2 Enoques, logo uniremos as pontas soltas e toda essa história passará a fazer total sentido para nós. A Bíblia informa que Caim, após ter matado seu irmão Abel, fugiu para a terra de Nod e lá encontrou uma mulher a leste do Éden, com quem coabitou, tendo um filho, dando-lhe o nome de Enoque. A Bíblia prossegue dizendo que Caim edificou uma cidade e deu a ela o nome de seu filho Enoque. É justamente neste trecho que podemos entender o porquê dos contos árabes terem Enoque como personagem que arquitetou a construção das pirâmides do Egito. Na verdade, não foi o famoso Enoque que conhecemos do livro, e sim o Enoque filho de Caim, pois foi justamente da geração de seu pai que as lendas árabes informam que surgiram os ditos gigantes, o que faz total sentido, visto que a linhagem de Caim acabou recebendo sua maldição como herança. Então, nada mais cabível do que terem havido gigantes em sua descendência. Outro ponto muito importante a ser notado é o relato do próprio Enoque ao seu filho Matusalém. Nesse caso, estou me referindo ao Enoque do livro. Ele diz que foi nos dias de Jared que as sentinelas desceram à terra e passaram a se relacionar com as fêmeas humanas, dando origem assim aos gigantes. Jared é mencionado na Bíblia como sendo o 4º patriarca antediluviano na descendência de Sete, pai de Enoque. Nesse caso, o Enoque do livro e não o filho de Caim. O mais intrigante é que o significado da palavra Jared é descer. Aqui vemos uma revelação quase imperceptível, onde o nome Jared coincide com a descida das sentinelas à terra. Portanto, o que algumas pessoas alegam dizendo que Enoque ergueu as pirâmides do Egito com a ajuda dos gigantes está completamente fora do contexto. Logo, podemos entender que, no contexto bíblico, as duas famílias nomearam pessoas distintas em períodos diferentes, com os mesmos nomes. Porém, este Enoque, filho de Jared, não teve correlação com o outro, filho de Caim. Jared foi filho de Malalael, que gerou a Enoque, e Matusalém, filho de Enoque, gerou a Lameque. O famoso Enoque, o qual Deus tomou para si, era descendente de Sete. Dessa forma, a descendência de Adão, de acordo com o padrão bíblico, conta a descendência de Adão por Sete, o qual é seu ramo espiritual. Citarei agora a parte do livro onde se encontra o trecho que as pessoas ligam o famoso Enoque do livro à construção das grandes pirâmides e aos gigantes. Com certeza ele fará mais sentido se o ligarmos ao Enoque, filho de Caim. O livro se chama Omens of the Pyramids of Egypt, ou A História do Egito e as Suas Maravilhas. O mestre Ibrahim bin Wassif Shah disse que o rei Adin, filho de Nactarim, era um príncipe violento, orgulhoso e de enorme estatura, e que foi ele quem ordenou que se cortassem as rochas para construir as pirâmides, como havia sido feito pelos antigos muito antes dele. Em seu tempo, haviam 2 anjos que foram expulsos do céu, os quais habitavam o poço de Aftara. Esses 2 anjos ensinaram magia aos egípcios, e diz-se que Adin, filho de Albudahel, aprendeu a maioria de seus conhecimentos depois que esses anjos foram para Babel.
Os egípcios, especialmente os coptas, asseguram que estes eram na verdade dois demônios, chamados Marla e Bahala, e não anjos, e que os dois ficavam em Babel, em um poço onde feiticeiras os invocavam. Desde então, eles permanecem lá adorando seu líder Satanás, esperando o dia do juízo. E foi Satanás, dizem eles, que os tornou conhecidos entre os homens e os criou para iludir e se relacionar com a humanidade. Segundo alguns, foi Badura quem criou o primeiro ídolo, e o primeiro a ser erguido foi o deus Sol. Mas outros afirmam que Nimrod ordenou que os primeiros ídolos fossem criados para que todos os homens o adorassem. Em outro trecho do registro feito por Ibrahim bin Wassif Shah, em sua História do Egito e suas Maravilhas, é dito que as 3 grandes pirâmides foram erguidas 300 anos antes do Grande Dilúvio, no reinado de Sarid bin Sarluk, com a intenção de guardar e ocultar todos os conhecimentos e ciências que haviam sido adquiridos pela humanidade. É nesse trecho que alguns atribuem erroneamente ao Enoque do livro a construção das pirâmides. Como já disse anteriormente, o Enoque nesse caso seria o filho de Caim. Nos contos judaicos, temos a menção de Nimrod como sendo um herói de Deus, baseado no trecho onde ele é chamado poderoso caçador diante do Senhor. Mas caçador de quê? Animais? Muito provavelmente sim, porém também algo mais. O que ele principalmente caçava, na verdade, eram gigantes, aqueles que passaram a existir depois do dilúvio. Os gigantes não espirituais, como já expliquei, assim como foi revelado por Enoque. Portanto, Nimrod é apresentado em muitos registros antigos como sendo verdadeiramente inimigo dos gigantes e aliado de Deus. No vídeo O Livro Perdido de Og, aqui do canal, trato profundamente sobre esse assunto. Nele é mostrado o ódio mortal entre Nimrod e os gigantes, em especial o gigante Og, o último dos Refaíns. Dessa forma, Nimrod teria sido o poderoso caçador de gigantes escolhido por Deus para eliminar o remanescente de gigantes que ainda havia no mundo após o dilúvio. É dito que ele recebeu de Deus um poderoso arco para caçá-los. Os contos dizem que Nimrod pensou que, depois de matar os gigantes, poderia usar também o arco contra os anjos de Deus, pois ele os culpava pelo nascimento dos Néfilins e o dilúvio que causou a destruição da humanidade. Assim, ele resolveu construir a Torre de Babel para se proteger de um possível segundo dilúvio, por isso ela era tão alta. Outro intrigante registro conta que Nimrod atentou contra um anjo que estava observando a construção da Torre de Babel. Atirando uma flecha para o céu na direção do anjo, foi punido por Deus por seu orgulho e arrogância. Dessa forma, inicialmente, Nimrod teria sido designado para liquidar os Néfilins, assim como Sansão foi para destruir os filisteus, se desviando e se rebelando posteriormente. A grande verdade é que, ao analisarmos registros contidos na Bíblia, em Enoque e na cultura egípcia, podemos juntar pontas soltas e concluir, sem sombra de dúvida, que o Egito foi de fato repleto de uma raça de gigantes, sendo essa a explicação real da construção de seus colossais monumentos. Isso porque, em tempos antigos, o Egito era referido literalmente como uma terra de gigantes pelos filhos de Amon. No livro das Crônicas da Bíblia, versão King James, temos o relato de um gigante egípcio que foi morto, o qual media incríveis 4 metros de altura. Assim nos diz o trecho. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, medindo 5 cúbitos, o mesmo que 4 metros. E na mão do egípcio havia uma lança como um feixe de tecelão. Indo até o egípcio com um grupo de homens, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com ela. 1 Crônicas 11:23. Os gigantes construtores do Egito são referidos tendo justamente 4 metros de comprimento, da mesma forma como os gigantes que ergueram as pirâmides da Mesoamérica. Notamos que os deuses, demônios e espíritos mencionados nos contos egípcios, como no Livro dos Mortos, por exemplo, parecem ter base na existência dos progenitores dos Néfilins, ou seja, os anjos que foram enviados à Terra para vigiar os humanos, e acabaram se corrompendo ao desejarem as fêmeas humanas, se rebelando assim contra Deus. No Livro dos Mortos, vemos nitidamente trechos onde os egípcios expressam um grande temor da ameaça constante de seres misteriosos, os quais apresentam as mesmas características dos anjos rebeldes que afligiam sofrimento à humanidade.
Da mesma maneira como vemos em registros árabes antigos, eles são apresentados como uma espécie de demônios torturadores. Um trecho muito interessante do Livro dos Mortos nos dá uma descrição muito similar ao que pode de fato ter sido escrito referente aos anjos observadores, chamados também de sentinelas. Que suas adagas nunca prevaleçam contra mim, que eu nunca me deixe seduzir sob suas armas, inseminações e torturas cruéis, pois eu sei seus nomes que estão na casa de Osíris. De seus olhos saem raios de luz, vocês desceram dos céus. As chamas que saem de suas bocas os fazem dominadores felizes, permanecendo invisíveis ao mundo. Que eu seja forte na terra diante de Ra, que eu chegue em segurança na presença de Osíris. Ó, vocês que presidem em seus altares, não deixem de me oferecer suas ofertas. Deixe-me voar como falcão, deixe-me ser como Deus serpente. Vemos neste trecho do Livro dos Mortos que os egípcios, assim como outras culturas, personificaram esses anjos rebeldes em seus deuses e deusas. Em relação a isso, em Ezequiel 28:12, Deus nos revela quem realmente eles foram. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor. Estivestes no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeraldas. Seus engastes e guarnições eram todos feitos de ouro, e tudo foi preparado no dia em que fostes criado. Eras querubim ungido e guardião, pois para isso te designei. Estivestes no santo monte de Deus e caminhavas entre as pedras reluzentes. Perfeito e sem culpa eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O texto é claro e nos informa que tudo teve início através do orgulho e rebeldia do querubim mais importante que Deus criou, Satanás. Dessa forma, miríades e miríades de anjos acabaram por seguir seu caminho de corrupção, sendo todos expulsos do céu. A Bíblia nos informa que a quantia exata foi a terça parte dos anjos. Muitas pessoas equivocadamente dizem que os anjos caídos não foram as sentinelas. Eu as corrijo dizendo, sim, eles foram. Como bem nos informa o texto em Ezequiel, Satanás estava no Éden, liderando todos os outros anjos incumbidos por Deus de zelarem por sua mais nova criação, o homem. E foi esse o estopim que acendeu a chama da corrupção de Lúcifer, o ciúme do amor de Deus pela humanidade. A destruição do homem, portanto, foi a maneira mais eficaz que o antigo querubim encontrou para atingir ao Criador. Os 200 anjos que fizeram um pacto no Monte Hermon de possuírem as fêmeas humanas eram anjos de uma hierarquia menor do que a de Satanás, que na verdade foi o maior de todos os anjos criados por Deus. Portanto, a rebeldia de Satanás influenciou diretamente aos demais anjos, inclusive as sentinelas. Hoje, todos esses anjos são, na verdade, demônios. Em especial, as sentinelas permanecem presas até o dia do juízo, como bem nos informa Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os outros anjos, porém, permanecem ativos, atuando na destruição da humanidade, juntamente com seu líder, que é chamado de príncipe deste mundo, como igualmente nos informa o texto bíblico em João 16:11. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso, pois já foi condenado. Então não é difícil reconhecer que as mitologias egípcias com seus deuses e deusas nos fornecem um vestígio substancial e reflete justamente um contato com seres extraterrenos. Eles tinham um vasto conhecimento planetário, assim como os maias, que, de igual modo, e ao que tudo indica, tiveram contatos similares com esses seres. Eles se conectaram diretamente com os anjos observadores, que fizeram a Terra errar por longos períodos de tempo, espaço suficiente para encher o mundo com seus conhecimentos e proles malditas. Os anjos caídos foram, na verdade, os arquitetos das grandes pirâmides do Egito, onde seus filhos tiveram a participação não menos importante através de sua força descomunal. O posicionamento das pirâmides, similar à constelação de Órion, nos dá a chave para entendermos como os antigos egípcios conheciam sobre as estrelas. Barcaral ensinou os observadores das estrelas, Aquibel ensinou sinais, Damiel ensinou astronomia e Azaradel ensinou o movimento da lua. Enoque capítulo 8, verso 5. Isso explica os conhecimentos avançados que os antigos egípcios possuíam, os quais foram necessários para realizar seus incríveis feitos de arquitetura.
Enoque foi ordenado por Deus para informar as sentinelas de seu juízo vindouro. Os textos informam que Enoque esteve no céu, onde pôde ver todas as suas incríveis estruturas e o lugar santo da morada de Deus. Ele escreveu que no lugar onde ficava o trono de Deus havia uma luz tão intensa que nenhum mortal, nem mesmo os anjos, conseguiam olhar. Nas demais descrições feitas por ele, vemos a confirmação das informações deixadas também por João em Apocalipse, com acréscimo de muitas outras informações. Então, dirigindo-se a mim, Deus me falou: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu, escriba da retidão. Aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai e diz às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens e não os homens por ti. Portanto, anjos rebeldes, vocês devem abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre, pois deitastes com mulheres e vos corrompestes com as filhas dos homens. Tomastes para ti esposas e agistes semelhante aos filhos da terra, gerando uma ímpia descendência de maléficos gigantes. Enoque, capítulo 12, versos 5 e 6. Há comum acordo em vários registros sobre a prole desses anjos, que inicialmente foram enviados à terra para zelar e cuidar dos homens. No livro dos Jubileus nós lemos: e aconteceu que, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas nasceram entre eles, que os anjos de Deus viram, num certo ano de jubileu, que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. Livro dos Jubileus, capítulo 5, verso 1. Em Gênesis temos a seguinte descrição: e aconteceu que os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes foram os valentes da antiguidade, os homens de fama e renome. Gênesis capítulo 6, verso 1, 2 e 4. E finalmente em Enoque lemos: e aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde e selecionemos mulheres para nós mesmos, esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Enoque, capítulo 7, verso 1 e 2, e capítulo 7, verso 11. O ponto-chave de todas essas profundas informações é que, em todo o contexto dessa história, percebemos que não só os gigantes atormentavam a humanidade em seus dias, mas também seus progenitores, as sentinelas. Isso porque eles escolhiam mulheres a bel prazer, e muitas dessas mulheres eram comprometidas. Isso significa que seus cônjuges eram submetidos à dominação, escravidão ou mesmo à morte. E de fato, quando olhamos para muitos contos e mitologias antigas, percebemos justamente este comportamento em relação a eles. Na mitologia grega, por exemplo, Zeus teve um grande número de mulheres mortais, as quais lhe geraram filhos meio humanos e meio deuses, chamados semideuses. No conto, para seduzir suas muitas e belas amantes, Zeus transformava sua imagem da mesma forma como a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. A extensa lista das mulheres que Zeus conquistou, as quais lhe geraram filhos, é realmente impressionante, sendo de fato muitas delas mulheres casadas. Assim como na mitologia grega, existem muitas outras culturas com histórias similares, que revelam a origem extraterrena desses seres. Como na cultura suméria, por exemplo, onde o nome Anunnaki é derivado das palavras Anu, que significa céu, e Ki, que significa terra. Alguns pesquisadores traduzem o nome como filho de príncipes ou aqueles de sangue real. Lendas de antigos textos sumérios, porém, usam a palavra Anunnaki para se referir a um grupo de deuses que literalmente desceram do céu. Eles foram considerados como os principais deuses do panteão sumério. O que seria isso senão histórias que tiveram origem em fatos reais? Na verdade, esses deuses que desceram do céu foram as sentinelas, os quais foram introduzidos nas culturas de todos esses povos. No caso da cultura suméria, temos o gigante Gilgamesh, considerado um deus e herói para este povo. Ele seria, na verdade, o filho de um anjo caído.
Encerro esse trabalho dizendo que não há dúvidas de que estes contos se modificaram com o passar das eras. Em cada cultura que foram inseridos, receberam atributos diferentes, mas na verdade eles tratam dos mesmos personagens, as sentinelas e suas progênies malditas. E o fato de podermos perceber os rastros deixados por esses malévolos seres nas histórias de nossos ancestrais nos dá elementos suficientes para tratar aquilo que hoje é tido como mito pela maioria por algo suficientemente real. Ainda que a Bíblia não seja levada a sério por muitos, reforço ainda mais minha convicção de que o conhecimento limitado do homem, o qual ele julga elevado em nossos dias, será sua própria ruína, pois o mesmo orgulho que um dia entrou no coração dos anjos que fizeram a humanidade errar e se afastar de Deus, hoje impera no coração de homens e mulheres que duvidam não só dessas histórias, mas também de sua própria existência.